Bom dia, pessoal. Felipe aqui falando de novo com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade aqui para o nosso curso sobre literatura e sociedade, para a nossa conversa sobre o Lukács. E hoje nós vamos para o nosso terceiro texto, que é o Romance como Epopeia do Mundo Burguês, que é um texto teórico do Lukács que marca, vamos dizer assim, a sua que marca a sua teoria madura do romance. Vamos colocar assim, né? O Lukács, na juventude, publica um livro muito importante que se chama Teoria do Romance. O Teoria do Romance, que está publicado pela 34, é um livro, como eu falei na primeira aula, da juventude do Lukács, é um livro de inspiração hegeliana dele, é um livro que está lá naqueles primeiros ensaios literários, ou seja, não é um livro que está no conjunto dos ensaios marxistas do Lukács. E ele, quando ele republica o livro, né, ele republica depois, se não me engano, na década de 60, ele republica o Teoria do Romance e o História e Consciência de Classe, né? E ele republica esses livros com prefácios muito fortes contra os livros, né? Então, ele muda muito o posicionamento dele, do Teoria do Romance para o texto que nós vamos ver aqui. É, Bom, e ele chega, na verdade, esse prefácio é interessantíssimo, ele chega quase a falar não leia, né? Ele discorda do que está ali no livro, aquilo ali é uma perspectiva juvenil dele, e ele fala quase não leia o livro, né? Mas republica mesmo assim, porque era um livro importante para a história da crítica literária, do pensamento europeu, e ele faz o mesmo também com o História e Consciência de Classe, assim, publica com um prefácio azedo em relação ao próprio livro da juventude, né? Então, a teoria do romance que nós vamos ver aqui hoje, do Lukács, ela está em sintonia, vamos dizer assim, com essa fase amadurecida do seu pensamento depois da década de 30, né? Esse texto, inclusive, assim como os outros que a gente leu, foi escrito na Rússia na década de 30, e se não me engano, esse texto num evento lá na União Soviética. Esse era um texto lido, que ele leu num evento, numa conferência que ele deu lá, e que, na verdade, segundo as informações que eu tenho, lhe causou grandes dores de cabeça assim, lá na União Soviética. Ele foi relativamente perseguido por causa desse texto que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou tentar explicar para vocês por quê, qual que era o problema ideológico do texto, né? Mas é um texto fundamental, um texto importante. Eu acho que é um texto que clarifica um pouco algumas questões que estavam colocadas nos outros textos, né? Assim, como é um texto teórico, né? Isso é uma coisa, isso é uma qualidade de um texto teórico. O texto teórico, normalmente, ele evidencia princípios, né? Pelo menos ele deveria evidenciar princípios. E a crítica literária não precisa necessariamente evidenciar princípios. Então, quando o Lukács está comparando lá o Flaubert e o Zola com o Balzac, o Tolstói e o Walter Scott, quando ele está descrevendo o processo por meio do qual o Walter Scott constrói o seu romance, quando ele está fazendo tudo isso, ele não precisa, vamos dizer assim, é, expor os princípios, ou expor os valores, ou expor o arcabouço teórico-filosófico que está por trás daquilo ali. E nos textos mais teóricos, a gente vai ver na próxima aula que isso vai ficar mais intenso ainda, quando ele vai fazer filosofia, quando ele vai fazer filosofia estética, né? Mas já nesses textos teóricos, que não são textos sobre autores específicos, ou que não são textos comentando problemas muito específicos, que são textos mais gerais, ou textos que se pretendem mais gerais, essas questões vão ficando, os princípios que regiam as afirmações críticas que a gente está vendo aqui, vão se evidenciando e vão ficando cada vez mais claros, né? Bom, então vamos para o texto, vamos lá para o texto. E eu queria começar, na verdade, lendo com vocês o primeiro parágrafo do texto. Eu acho que o primeiro parágrafo desse texto é muito importante, né? Então, ele começa o texto assim, O romance literário é o gênero mais típico da sociedade burguesa.
Bom, isso daqui a gente já poderia sentar para ver. O que significa exatamente ele ser o gênero mais típico? Porque ele não é o único, ele não está dizendo que é o único, porque não é, ele sabe que não é. Ele não é necessariamente aquele em que se produz mais, não é isso que ele está falando, ele não está falando, a modernidade produz muito romance, ele não está falando que na modernidade se produzem bons romances, que todos os bons romances são da sociedade burguesa. Não, ele está falando que o romance é o gênero típico daquela sociedade, né? Embora nas literaturas do Oriente Antigo, da Antiguidade e da Idade Média existam obras sob muitos aspectos afins ao romance, os traços típicos do romance aparecem somente depois que ele se tornou a forma de expressão da sociedade burguesa. Olha que interessante, né? Isso daqui depois, quando a gente chegar no próximo módulo, aí quando a gente for discutir o Bakhtin, vocês vão ver que isso daqui é um cavalo de guerra com o Bakhtin, tá? Isso aqui é uma discordância profunda do Bakhtin, mas vamos guardar isso para depois. Olha que interessante, né? Agora ele fala aqui, por que que o romance é então o gênero mais típico da sociedade burguesa? Porque os traços típicos do romance aparecem quando ele se transforma na forma de expressão da sociedade burguesa. Então, o romance funciona como forma de expressão da sociedade burguesa, né? Por outro lado, é no romance que todas as contradições específicas dessa sociedade são desfiguradas de modo mais típico e adequado, ou seja, as contradições do mundo burguês são figuradas no romance da forma mais típica e adequada, ok? Ao contrário das outras formas artísticas, por exemplo, o drama, que a literatura burguesa assimila e remodela em função de seus objetivos, as formas narrativas da literatura antiga sofreram no romance modificações tão profundas que, neste caso, pode-se falar de uma forma artística substancialmente nova. Ou seja, pensemos em Shakespeare e pensemos na tragédia grega. Né? O que o Lucas está dizendo para a gente no caso do drama, o mundo burguês assimila, a literatura burguesa assimila a forma antiga, né? Faz as suas alterações ali e tal, mas ela assimila e remodela em função dos seus objetivos, mas a forma é a mesma. Ele está nos dizendo, a tragédia do Shakespeare e a tragédia antiga, elas são tipos diferentes da mesma coisa. Mas o romance não, o romance ele sofre modificações tão profundas quando ele chega na modernidade, ele se transforma numa forma tão particular na modernidade que a gente não pode mais falar que é a mesma coisa. Ou seja, o romance antigo, que está lá no Império Romano, falando da Antiguidade, o romance grego, parará, parará, romance medieval, parará, parará, nada disso é, é a mesma coisa que o romance moderno. Existiria uma diferença substancialmente nova. Eu acho que esse texto inteiro ele gira um pouco em torno de uma tentativa de explicar essas questões aqui, né? Ou seja, o típico, por que é típico, como assim ele expressa, o que ele está expressando. Esse texto inteiro está, de alguma forma, contido aqui nesse primeiro parágrafo. É claro que ele desdobra muito isso daqui, nós vamos ver, mas esse texto está mais ou menos que contido aqui, ok? E o texto tem, basicamente, três partes, né? E nós vamos ver cada uma delas. A primeira parte é a parte em que ele vai discutir a teoria do romance, em que ele vai discutir sobre como que se constituiu uma teoria do romance, como que se constituiu uma consciência sobre o romance como gênero da sociedade burguesa. Depois, numa segunda parte, ele vai tentar fazer uma especificação tipológica do romance. Ele vai tentar falar, ó, o que caracteriza o romance? O romance é um gênero épico. O que o caracteriza em relação às outras manifestações do gênero épico? E, por fim, ele vai tentar fazer uma história do romance, né? Que repete, em larga medida, coisas que a gente já tinha visto naquela história geral assim, da modernidade que a gente viu nas duas últimas aulas, né? Do século XVIII, XIX ali. Ele repete muito do que ele está falando ali. Por isso, eu vou concentrar mais a minha atenção no período anterior, ou seja, tem muita repetição, mas tem muita coisa nova. Eu vou concentrar mais a nossa aula
naquilo que é novo, obviamente, e a gente vai tentar passar aqui por essas três partes fundamentais do texto, tá? Bom, então ele começa falando sobre a história da teoria do romance, né? E ele fala o seguinte: as primeiras alusões sérias a uma teoria do romance encontram-se em observações dispersas feitas pelos próprios romancistas. Isso aqui é uma coisa que o Lukács recorre muito em muitos textos. Ele confia muito e ele fundamenta muito daquilo que ele fala em observações dos próprios escritores, né? Enfim, vocês viram na última aula a importância que ele dá para a concepção de mundo do escritor, a importância que ele dá para a forma como o escritor lida com as questões fundamentais da vida, em alguma concepção de mundo inteiriça, lá do Flaubert, viram ele citando trecho lá da correspondência do Flaubert e tal, enfim, ele recorre muito a isso. Que demonstram, esses romancistas demonstram elaborar este novo gênero de modo inteiramente consciente, ainda que em suas generalizações teóricas não superem o que é absolutamente necessário para a sua própria criação. Ou seja, eles não compreendem teoricamente, eles são capazes de dar o salto criativo, mas não de dar o salto teórico. Mas aqui vem a questão fundamental, né? Ou seja, somente na filosofia clássica alemã é que surgem as primeiras tentativas de criar uma teoria estética geral do romance e de incluí-lo organicamente num sistema de formas estéticas. Ao mesmo tempo, também as formulações dos grandes romancistas sobre seu próprio trabalho ganham amplitude e profundidade, Scott, Goethe, Balzac. Portanto, os princípios da teoria burguesa do romance foram estabelecidos neste período. Neste período, qual é esse período? É exatamente aquele período da Revolução Burguesa, lá do Scott, do Balzac, ou seja, no período da filosofia clássica alemã, né? Que para o Lukács tem seu ponto alto no Hegel, né? Existe uma reflexão sobre o romance na filosofia clássica alemã que ultrapassa o Hegel. Quase todos eles, de uma forma ou de outra, discutem o romance, né? Schlegel, por exemplo, o Schlegel tem uma discussão séria sobre o romance, sobre a teoria do romance. Mas o diálogo substancial do Lukács aqui vai ser exatamente com Hegel, que para ele é o ponto máximo, é o ponto de culminância em que a filosofia clássica alemã chega, e em alguma medida para o Lukács em que a filosofia burguesa como um todo chega. O Hegel para o Lukács é o ponto final da filosofia burguesa, ok? O desafio dele, da obra dele, é tentar superar o Hegel, vamos dizer assim. É construir uma filosofia para o marxismo, né? Mas, enfim. Bom, e aí depois você tem também as teorias do final do 19, que ele critica muito. E essas teorias do final do 19, é no encalço dessas teorias que ele escreve a teoria do romance juvenil dele. Tá? Então, o livro Teoria do Romance do Lukács surge, vamos dizer assim, como consequência dessa galera aqui. Por mais interessantes que sejam essas teorias do romance para o conhecimento das aspirações artísticas da burguesia depois da metade do século XIX, ou seja, um período da decadência, elas não podem resolver os problemas fundamentais do romance, ou seja, não podem nem fundamentar a autonomia do romance como gênero literário particular no seio das outras formas de narração épica, nem especificar as características específicas deste gênero, os princípios que o diferenciam da literatura que tem como objetivo o puro divertimento. Ou seja, é incapaz de propriamente compreender como o romance funciona. Isso daqui também é um pouco o objetivo dele, né? Assim, os problemas fundamentais, ou seja, quais são os problemas fundamentais? O que ele está tentando dizer aqui para a gente? Né? O que ele vai tentar resolver? A autonomia do romance, no interior da narração, especificar as características do gênero, os princípios que o diferenciam da literatura com o objetivo de puro divertimento. Bom, e aí ele faz um comentário longuíssimo sobre o Hegel, e esse comentário sobre o Hegel que nós vamos acompanhar aqui, tá? E aí ele fala, Hegel, ainda que certamente sem indicar os seus fundamentos econômicos e objetivos, porque o Hegel, lembrando, é um idealista, né? Liga a criação da epopeia à fase primitiva de desenvolvimento da humanidade, ao período dos heróis. Fica falando aqui da poesia homérica, né? Ou seja,
O Hegel liga a epopeia com a fase primitiva do desenvolvimento da humanidade, embora ele ainda não indique os fundamentos econômicos objetivos, que o Marx indicaria, por exemplo. O caráter poético desta época heróica, e aqui eu preciso que vocês prestem atenção na palavra poesia, o aspecto poético, o caráter poético, porque o poético aqui nesse texto do Lukács vai se opor à prosa do mundo burguês. Né? De um lado, você tem a poesia da vida heróica, a poesia do mundo pré-burguês, e do outro lado, você tem a prosa do mundo burguês. Tá? Então, o caráter poético dessa época heróica, que se expressa de modo típico nos poemas homéricos, repousa na autonomia e na atividade espontânea dos indivíduos. Vejam, o que é, qual que é o fundamento desse caráter poético da época heróica? A autonomia e a atividade espontânea dos indivíduos. O que significa, como diz Hegel, que, agora ele cita Hegel, a individualidade não se separa do todo ético a que pertence e tem consciência de si somente em sua unidade substancial com esse todo. Ou seja, o sujeito e o mundo, os sujeitos particulares, individuais, o sujeito e o mundo, o sujeito e a sua comunidade estão numa relação orgânica. Ou seja, a individualidade não se separa do todo ético. Sujeito e comunidade se igualam, se identificam, ok? E o sujeito só tem consciência de si na sua unidade substancial com o todo. O sujeito só existe em conjunto com o todo. E o fundamento da poesia desse mundo é exatamente essa unidade entre o sujeito e a sua comunidade. Tá certo? A unidade entre sujeito e comunidade é o que causa esse caráter poético da poesia homérica. Ou seja, o que ele está nos dizendo é: Aquiles é um sujeito completamente integrado no seu mundo e ele só existe como sujeito daquele mundo. O Aquiles da Ilíada só existe como sujeito daquele mundo. Ele só tem consciência de si a partir do papel e das funções que ele desempenha naquele mundo. A sua identidade como sujeito perpassa o seu mundo social. A sua identidade como sujeito, a sua identidade como individualidade perpassa necessariamente o papel e a função que aquele indivíduo executa no todo social. E esse é o caráter heróico dessa vida. Ou seja, sujeito, homem e sociedade estão em harmonia. Estão em harmonia. Tá certo? O caráter prosaico da época burguesa, vejam, o caráter poético da época heróica contra o caráter prosaico da época burguesa, consiste, para Hegel, na inevitável abolição tanto desta atividade espontânea quanto da ligação imediata entre o indivíduo e a sociedade. Ou seja, o indivíduo não age espontaneamente, nem ele está conectado mais dessa forma com a sociedade. Diz ele quem? Hegel. Mais uma vez, ele vai citar o Hegel. No atual Estado de Direito, os poderes públicos não têm em si mesmos uma figura individual, mas o universal, enquanto tal, reina em sua universalidade. Pausa aqui, gente, porque a citação do Hegel é sempre um desafio, né? Ou seja, no mundo burguês, os poderes públicos, o Estado de Direito, no mundo burguês, ele não tem uma figura individual. O Estado não é uma pessoa no mundo burguês. O Estado não se identifica com uma pessoa, tá certo? Mas o universal, enquanto tal, reina em sua universalidade. Ou seja, são as categorias universais, a presidência, a governança, são as categorias e não as pessoas que desempenhariam as funções. Ou seja, as funções sociais não estão conectadas, as funções sociais não estão vinculadas a um representante humano, elas não têm rosto. Elas não têm rosto, tá certo? Na qual o caráter vivo do indivíduo ou é removido ou aparece como secundário e indiferente. Ou seja, os indivíduos que ocupam as funções
quando ocupam as funções públicas, as funções do Estado, ocupam as funções do Estado não como indivíduo, mas a sua individualidade precisa ser apagada para que eles possam executar aquela função adequadamente dentro do interior do Estado. Tá certo? É completamente diferente do Aquiles, veja, do Aquiles ou do Agamemnon. Para o Aquiles e o Agamemnon desempenharem as funções que eles desempenham, eles não precisam se deixar de ser aquilo que eles são. Não existe uma separação entre aquilo que o Aquiles é dentro de casa, entre o burguês Aquiles e o Aquiles, rei dos mitrões, se não me engano, dos mirmidões, rei dos mirmidões. Não existe uma diferença entre o Aquiles bourgeois e o Aquiles citoiano. Não há essa diferença. Tá certo? No mundo burguês há. No mundo burguês há. No mundo burguês, a diferença entre a vida pública e a privada está colocada como um fato essencial. No mundo burguês, se o Estado é gerido por uma individualidade e não pela universalidade enquanto tal, ele está sendo gerido errado, né? Ou seja, se ele não está sendo gerido assim, ele não é moderno. É isso que está colocado. Portanto, os homens modernos, ao contrário dos homens do mundo antigo, têm seus objetivos e condições pessoais separados dos objetivos do todo, ou seja, os objetivos sociais são diferentes dos objetivos individuais. O que o indivíduo faz com suas próprias forças, os faz somente para si, e por isso responde apenas por sua própria ação, e não pelos atos do todo substancial ao qual pertence. Ou seja, o indivíduo e a sociedade estão separados. O indivíduo não responde pela sociedade e ele não age em nome da sociedade. Diferente do Aquiles, do Agamemnon, do Odisseu. Eles agem em nome da sua sociedade. Eles agem em nome do todo ao qual eles pertencem, de forma orgânica. O homem perde sua anterior atividade espontânea e a submissão ao moderno Estado burocrático, vivida como a submissão a um organismo coercitivo externo, né? Ou seja, o homem perde a sua anterior atividade espontânea e ele está submetido ao quê? Ao moderno Estado burocrático. Essa submissão é vivida como a submissão a um organismo coercitivo. O Estado tem uma função coercitiva, externa, está fora do homem, não faz parte dele. Priva-o de qualquer atividade deste tipo. Esta degradação destrói o terreno objetivo para o florescimento da poesia, que é suplantada pela prosa rasteira e pela banalidade. O interesse comezinho, né? Ou seja, o sujeito que pensa só em si, que não pensa no seu mundo social, tá certo? Ou que não pensa nas grandes questões da humanidade, vamos dizer assim. Enquanto epopeia burguesa, o romance deve, segundo Hegel, conciliar as exigências da prosa com os direitos da poesia e encontrar uma média entre eles. E aqui vem um elemento interessante. O texto se chama O Romance como Epopeia do Mundo Burguês. Ora, essa é uma expressão do Hegel. Quem diz isso que o Lukács está dizendo aqui é o Hegel. Tá certo? É o Hegel. Isso é uma expressão do Hegel. O Hegel está discutindo a épica, e aí, num determinado momento, ele fala, en passant, que no mundo moderno, a função épica, a epopeia do mundo moderno é o romance. Tá certo? Isso aqui é o Hegel que fala. Então, segundo Hegel, o romance ele precisa conciliar as exigências da prosa, ou seja, do sujeito separado, da atividade, do liberalismo, né, da separação entre público e privado, da constituição do sujeito moderno, com os direitos da poesia, e encontrar uma média entre eles. Ou seja, o romance não pode simplesmente apagar o caráter poético que estava presente na época heróica. Tá certo? O romance não pode simplesmente apagar isso, ele tem que equilibrar essas duas coisas. E como é que ele faz isso? Ele faz isso por meio da figuração de toda a realidade prosaica, ou seja, ele figura a miséria do mundo moderno e a luta contra ela. E aqui está um dos elementos distintivos, que é o romance, é aquele gênero em que o sujeito está contra a sociedade, em que a realização subjetiva dos indivíduos só acontece a contrapelo dos interesses da sociedade. O indivíduo está contra a sociedade, ele luta contra a miséria da vida prosaica. O indivíduo luta contra essa separação fundamental. Ok?
Por ter se aproximado, ainda que de forma falsa e idealista, vejam aqui que o Lukács é um admirador do Hegel, mas ele é um admirador do Hegel até a página 3, ele sabe muito bem as limitações da filosofia do Hegel, né? Mais uma vez, a gente está lidando com um autor marxista. Por ter se aproximado, ainda que de forma falsa e idealista, da compreensão de uma contradição essencial da sociedade burguesa, ou seja, vejam que interessante, vejam como que aquela mesma contradição se transforma numa... Ele reformula, é a mesma contradição que ele estava falando antes, só que agora ela vai aparecer formulada de uma outra maneira. O fato de que nela, na sociedade burguesa, o progresso técnico-material é alcançado ao preço de um rebaixamento de muitos aspectos decisivos da atividade espiritual e social, em particular da arte e da poesia. Para um minutinho, isso aqui é muito importante. Essa distinção aqui é muito importante, ok? Ou seja, por que há uma desarmonia aqui entre sujeito e sociedade? Qual que é uma das formas concretas de expressão dessa desarmonia entre sujeito e sociedade? É isso daqui, olha. O progresso técnico material, ou seja, o progresso material do mundo moderno, ele é alcançado como? Com o rebaixamento de aspectos decisivos da atividade espiritual e social. Ou seja, a economia vai, cresce, 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 e o mundo fica cada vez mais miserável do ponto de vista espiritual e social, em particular da arte e da poesia. Ou seja, isso aqui é o que o Marx famosamente, né, vai falar que existe uma contradição no desenvolvimento, né? Ou seja, quanto mais desenvolvida materialmente é uma sociedade, mais dificuldades ela tem para se desenvolver do ponto de vista espiritual. Esse processo aqui é o processo de estranhamento do sujeito com a sua própria sociedade. Eu vou usar essa palavra várias vezes, é uma palavra que o Lukács usa muito, não aqui nesse texto, mas que ele vai usar muito nos seus textos maduros, ok? O estranhamento. O que é o estranhamento? O estranhamento é exatamente essa desidentificação entre o desenvolvimento material da humanidade como um todo, do conjunto social, ou seja, a humanidade ela é cada vez mais poderosa do ponto de vista material, nós conseguimos cada vez mais produzir alimentos para todos, produzir roupa, produzir comida, nós conseguimos produzir um mundo materialmente confortável para todos, não é? Mas os indivíduos, as pessoas são miseráveis. Ou seja, o resultado disso é o quê? É o proletário, o resultado disso é o pequeno burguês mesquinho, medíocre e meio burrinho. Ou seja, o resultado individual, ou seja, a humanidade como um todo, experimenta um grande avanço técnico, científico e material. A humanidade como um todo tem um desenvolvimento econômico maravilhoso, mas os indivíduos não sentem, não usufruem, vamos dizer assim, dessas benesses do mundo moderno. Está aqui essa distinção. A riqueza econômica do capitalismo se fundamenta em alguma medida nessa distinção fundamental. Tá? A estética clássica alemã, ou seja, por ter se aproximado da compreensão dessa contradição, ou seja, porque eles se aproximaram disso, a estética clássica alemã não conseguiu realizar uma série de importantes descobertas, conseguiu realizar, perdão, uma série de importantes descobertas que constituem a razão de sua permanente grandeza. Ou seja, essas descobertas, que ele vai especificar aqui no caso do romance, são a razão da grandeza desse idealismo alemão. A primeira grande descoberta aqui, as duas aqui são do Hegel, né? A primeira grande descoberta é o elemento comum que liga o romance à epopeia. Ou seja, a primeira grande descoberta é o romance tem uma relação de fundo com a epopeia, ou seja, Walter Scott, Balzac, parará, estão de alguma forma conectados com Homero e Virgílio. A segunda grande descoberta é que a tomada de consciência da diferença histórica entre epopeia antiga e romance, e, portanto, na compreensão do romance como um gênero artístico tipicamente novo. Ou seja, existe um elemento que os une, mas existe um elemento fundamental que os distingue. Ele falou lá no começo. Existe um elemento comum entre romance e epopeia, mas existe também, fundamentalmente, uma diferença fundamental entre elas. Enfim, que é isso que o Hegel está tentando explicar aqui, de forma bem geral, né?
e numa linguagem bem abstrata. Põe aí os limites, né? O Lukács, ele sempre aponta os limites da filosofia hegeliana, né? Exatamente porque quando ele concebe, aliás, há um texto dele muito interessante que está nesse mesmo livro aqui, em que está publicado no Brasil, né? Em que está publicado, em que está publicado esse texto que nós estamos lendo, que é uma publicação, se não me engano, da UERJ, tem também esse texto sobre o Hegel, né? Um texto muito interessante em que ele vai desenvolver um pouco mais essa questão do Hegel e da estética do Hegel. Mas quando ele fala que o Hegel é o ponto máximo da filosofia burguesa, ele está falando também dos limites do Hegel. Né? Ele está falando também dos limites do Hegel. O mérito imorredouro da estética clássica alemã para a teoria do romance reside na descoberta da profunda relação que o liga como gênero à sociedade burguesa. Ou seja, esse é um gênero do mundo burguês. Mas é precisamente a justeza deste modo de formular a questão que determina necessariamente os limites da resposta que lhe é dada. Ou seja, a questão é formulada de uma maneira muito boa, mas é exatamente porque ela é formulada de uma maneira muito boa que eles não conseguem respondê-la bem. Por quê? Para a estética do idealismo clássico alemão, um conhecimento exaustivo e rigoroso da sociedade burguesa e, mais ainda, da marcha do seu desenvolvimento, da superação histórica de seus limites, ou seja, do marxismo e da filosofia marxista, era impensável. Ou seja, eles formulam muito bem a questão, mas, segundo Lukács, eles estão num momento histórico, num ponto histórico, em que eles ainda não conseguem formular a resposta ou as respostas corretas para essas questões, porque eles ainda estão circunscritos ao mundo burguês. O fato e a necessidade da superação do mundo burguês não está colocada para esses escritores e, portanto, eles não respondem de forma satisfatória às perguntas, embora exatamente por eles serem o ponto máximo do desenvolvimento do mundo burguês, eles colocam a questão pela primeira vez de forma adequada, tá certo? Vejam aqui a relação complicada do Lukács com essa herança alemã, né? Vejam essa relação complicada dele com o idealismo alemão, que está na obra dele inteira, né? Especialmente porque a obra juvenil dele é muito tributária desse idealismo, né? De alguma forma, ele rompe com esse idealismo, embora não rompa com as suas questões fundamentais. Ele rompe, quando ele vai para o marxismo, ele não rompe com as questões fundamentais, ele rompe com as respostas que estão sendo dadas. Ele vai procurar novas respostas para as mesmas perguntas. E ele é capaz de admitir que a forma como o pensamento idealista, o idealismo alemão coloca as perguntas é uma forma magistral, tá certo? Embora perceba os limites, parará. Mas é uma relação muito intensa, muito complicada, né? Talvez o melhor lugar para buscar isso é o Jovem Hegel, que é o livro dele especificamente sobre Hegel, e A Destruição da Razão, que é sobre filosofia alemã. Né? Ali a relação dele com a filosofia alemã, a complicação da relação dele com a filosofia alemã fica muito evidente. Bom, mas vamos continuar isso daqui. Não passei nada não, né? Não. Os teóricos burgueses, até mesmo os do período clássico, estão diante de um dilema. Ou exaltar romanticamente o período heróico, mítico, primitivamente poético da humanidade, buscando assim escapar da degradação capitalista do homem mediante o retorno ao passado, Schelling, ou atenuar a contradição do ordenamento capitalista, insuportável para a consciência burguesa, numa medida suficiente para tornar possível, pelo menos, uma certa aceitação e um certo reconhecimento deste ordenamento. Ou seja, de um lado você tem a tentativa de ir embora, do outro lado você tem a tentativa de resolver essas contradições. Né? A contradição fundamental é exatamente o fato de que o mundo burguês, como ele se coloca, é inaceitável. É inaceitável. Já para esses autores. Bom, as bases para a construção de uma autêntica teoria científica do romance foram colocadas pela primeira vez na doutrina de Marx e Engels sobre a arte. Bom, aqui vejam, gente,
aqui está esse Lukács marxistão, né? Assim, aqui é o marxistão, ou seja, é, eles colocaram bem as questões, mas a resposta mesmo para a teoria do romance a gente vai encontrar na doutrina de Marx e Engels sobre a arte. Uma das peculiaridades do Lukács, inclusive, fazendo um comentário aqui agora sobre marxologia, né, que é um lugar que uma área que eu não domino nem um pouco, assim, não vou nem falar que eu não domino bem, eu não domino nem um pouco, mas é, é, um dos elementos distintivos do marxismo estético do Lukács é o fato de que ele considera que no Marx e no Engels a gente tem uma estética. Que o Marx e o Engels, nos seus escritos, é, elaboram elementos suficientes para que se discuta ou para que se elabore um pensamento estético, né? É, enfim, uma das formas de resolver a questão da estética marxista era o seguinte: bom, Marx e Engels têm um bom pensamento econômico, parará, parará, então vamos buscar a estética em outro lugar. E vamos tentar conciliar a estética de outros autores com o pensamento econômico, social do Marx e do Engels. Se fazia a mesma coisa com a filosofia, né? Ou seja, Marx e Engels são grandes economistas e pensadores sociais. Nós vamos precisar achar os filósofos. Quem vão ser os filósofos? Nós vamos ter que fazer uma filosofia. Então, tenta-se construir uma filosofia que não está vinculada propriamente ao Marx e ao Engels, né? A birra do Lukács aqui, durante a vida dele inteira, é não, 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 não. No Marx e no Engels eu tenho um pensamento social, econômico, filosófico, estético, político. Eu tenho tudo no Marx e no Engels. Eles são pensadores completos. Eu consigo encontrar tudo que eu quiser neles. Tá certo? Então, uma das coisas que vai distinguir o Lukács aqui, sobremaneira, é essa tentativa dele de sempre voltar ao Marx. É sempre voltar ao Marx. Porque a resposta sempre está no Marx. Mesmo que o Marx não tenha desenvolvido a resposta de forma completa. Mas as bases para a resposta estão lá no Marx. Tá certo? Marx deu uma explicação materialista da desigualdade do desenvolvimento da arte com relação ao progresso material. É isso que eu acabei de falar, ou seja, a explicação materialista para desigualdade e desenvolvimento. Quanto mais se desenvolve materialmente, mais empobrecida é a produção poética e cultural. Bem como da hostilidade do modo capitalista de produção à arte e à poesia. Esta explicação contém a chave para compreender a desigualdade do desenvolvimento de formas e gêneros literários específicos. Vejam a ousadia da afirmação dele, tá? Não é só do romance, é das formas e dos gêneros literários específicos, quaisquer que sejam eles. Ou seja, ok, para pensar o romance aqui pode funcionar, mas ele está me falando que se eu quiser discutir a lírica, também eu posso voltar para essas questões aqui que eu discuto, ok? Bom, e agora ele vai começar a discussão sobre a forma específica do romance, ou seja, agora ele acabou a discussão sobre a história da teoria e agora ele vai tentar descrever tipologicamente esse romance. Bom, vamos ver então como que ele faz essa descrição, né? Por suas finalidades e natureza, o romance tem todos os traços característicos da forma épica. Ou seja, o romance está na forma épica, está dentro da épica, é uma forma épica. Quais são esses traços característicos? A tendência a adequar o modo da figuração da vida ao seu conteúdo, a universalidade e a amplitude do material abarcado, a extensividade, a presença de vários planos, a submissão do princípio da reprodução dos fenômenos da vida por meio de uma atitude exclusivamente individual e subjetiva diante deles, como é o caso da lírica, ao princípio da figuração plástica, na qual homens e eventos agem na obra quase por si, como figuras vivas da realidade externa. Isso daqui, isso aqui é a caracterização do gênero épico, de forma geral. Né? Da épica em separação à lírica e ao drama, e à tragédia. Né? Bom, e aí ele chega aqui num dos elementos mais importantes desse texto, que é sobre a questão da centralidade da ação. Né? Isso daqui, ele vai dizer de novo uma coisa que a gente já viu nos outros textos, só que nos outros textos ele não havia formulado dessa maneira, então eu quero retomar com vocês aqui. E essa daqui é um pouco a chave, vamos dizer assim, para a avaliação dele, por exemplo,
para a crítica dele ao Flaubert e ao Zola. E para o elogio que ele faz, por exemplo, ao Scott, ao Balzac e ao Tolstói. Ok? Essa é a questão da centralidade da ação. O problema da ação constitui precisamente o ponto central da teoria da forma do romance. Todo conhecimento das relações sociais é abstrato e desinteressante do ponto de vista da narrativa, se não se torna o momento fundamental e unificador da ação. Vamos parar aqui. Todo conhecimento das relações sociais é abstrato. É abstrato. Ou seja, se eu penso assim, o burguês e o proletário, isso é abstrato e desinteressante do ponto de vista, não interessa a narrativa. O burguês e o proletário, a contradição fundamental entre burguesia e proletariado não interessa a narrativa. Ok? Se não se torna, isso não interessa se não se torna um momento fundamental e unificador da ação. Ou seja, a contradição entre burguesia e proletariado se torna interessante do ponto de vista da narrativa se ele se transforma no elemento fundamental da ação do romance, da ação dos personagens. Toda descrição das coisas e das situações é algo morto e vazio se é descrição apenas de um simples espectador, tomando o que ele disse antes, e não um momento ativo ou retardador da ação. Esta posição central da ação não é uma invenção formal da estética. Ao contrário, ela deriva da necessidade de refletir a realidade do modo mais adequado possível. Ou seja, a centralidade da ação não é uma invenção, uma prescrição da estética. A centralidade da ação deriva do quê? Da necessidade da obra de arte de refletir o mundo de forma adequada. Certo? Observem que há aqui uma afirmação de valor, um juízo de valor de fundo sobre o mundo, que é o mundo, existe uma centralidade da ação no mundo, tá certo? Do agir no mundo, na realidade. Por isso que a ação é central na sua forma de representação. Se se trata de representar a relação real do homem com a sociedade e a natureza, pulo parênteses, nós vamos voltar para ele. O único caminho adequado é a figuração da ação. Bom, aqui a gente está entrando no grosso da filosofia do Lukács e na justificativa, vamos dizer assim, de muito do que estava dito antes. Vejam, se se trata de representar a relação real do homem com a sociedade e a natureza, o único caminho adequado é a ação. Por quê? Porque é por meio da ação, dirá o Lukács lá, o Lukács maduro, o Lukács da ontologia do ser social. Porque é o trabalho, é a categoria do trabalho, que estabelece fundamentalmente a mediação entre o homem e a natureza e, portanto, a constituição da própria humanidade do homem. Ou seja, por que na hora de representar a relação real do homem com a sociedade, com a natureza, eu preciso da ação? Porque o trabalho é a categoria fundante. Agora, vejam aqui o parênteses, que coisa interessante. Ou seja, não apenas a consciência que o homem tem dessas relações. Porque, veja, todos nós, temos uma consciência, temos uma ideia, temos uma visão de como que é a nossa relação com a sociedade e com a natureza. Cada um de nós tem uma visão assim, e a nossa sociedade como um todo tem construtos ideológicos que falam, que nos instruem sobre como que nós nos relacionamos, como que os indivíduos se relacionam com a sociedade e com a natureza. Mas não é disso que se trata, não é isso que ele está falando aqui. Ou seja, não se trata de representar a consciência que o homem tem dessa relação, mas o próprio ser, que é o fundamento desta consciência. Aqui é a distinção clássica também para o pensamento marxista, que é entre ser e consciência. Uma coisa é o mundo material, uma coisa é a lógica do funcionamento do mundo material, outra coisa é a consciência que nós temos desse mundo. A consciência que nós temos do mundo, ela pode estar aquém da forma como o mundo funciona. Ou seja, o meu conhecimento do mundo pode não refletir a forma real como o mundo funciona. Ou seja, primeiro, essa distinção fundamental e o fato de que existiria aqui o ser. Ou seja, o ser não se confunde com a consciência. Não há uma confusão aqui entre ser e consciência. Ou seja,
Não vale aqui o argumento de que não vale aqui um relativismo segundo o qual a nossa relação com a sociedade, a nossa relação com a natureza é como nós imaginamos que elas sejam. Então, cada um pensa de uma forma, então cada um vê de uma forma e essa é a verdade. Não, não é disso que se trata. Se trata de uma distinção fundamental entre ser e consciência. Uma coisa é como a nossa relação com a natureza é. Como que é a nossa relação com a natureza? Como que é a nossa relação com a sociedade, a relação do homem moderno com a sociedade? Isso é uma coisa. Outra coisa é a consciência que nós temos dessa relação. Essa consciência, via de regra, vira ideologia. Essa consciência pode refletir de forma adequada o ser dessa relação ou não, mas ela é diferente do ser da ação. Tá certo? Vejam, gente, que coisa interessante. Se trata de representar a relação real do homem com a sociedade e natureza, ou seja, se trata de representar não a consciência do homem, mas a relação real do homem, se trata de representar o ser do homem, se trata de representar o homem ontologicamente, então a gente tem que figurar a ação. Porque para figurar a consciência, eu não preciso da ação. Eu não preciso da ação. Porque a consciência não está a consciência pode existir separada da ação. Ela, enfim, numa perspectiva materialista, a consciência sempre surge da ação. Ela sempre responde a uma necessidade da ação, ou seja, a consciência sempre responde a uma necessidade do ser. Mas ela pode funcionar de forma distinta, ela pode não condizer. Ela pode não condizer com a forma como essas relações se dão. Essa é uma distinção fundamental, e está aqui, vamos dizer assim, na verdade, nessa distinção anterior, fundamental, entre o ser e a consciência, é que está a base de sustentação, na verdade, por exemplo, daquela crítica que o Lukács estava fazendo ao Zola e ao Flaubert na última aula. Qual que é o problema do Zola e do Flaubert fazerem uma literatura narrativa, uma literatura descritiva, uma literatura de observação e não de participação? Qual que é o problema? O problema é que desapareceu a ação, nada acontece. Os homens não agem. E se os homens não agem, eles não estão sendo representados no seu ser como homens, como sujeitos que agem no mundo. Porque eles só existem. A sua relação real e concreta com o mundo só pode ser expressa por meio das suas ações, da forma como eles agem, e não por meio da forma como eles pensam. Certo? Se tiver alguma dúvida sobre isso aqui, se houver alguma incompreensão, por favor, falem. Isso daqui é um ponto fundamental para o CAT, ok? Fundamental. E isso porque somente quando o homem age em conexão com o ser social é que se expressa sua verdadeira essência. A forma autêntica e o conteúdo autêntico da sua consciência, independentemente de que ele o saiba ou não. E quaisquer que sejam as falsas representações que ele tenha dessa conexão. Opa, desculpa. Isso somente quando o homem age. Por que isso? Porque só quando o homem age em conexão com o ser social, só quando o homem toma uma ação, é que se expressa a sua verdadeira essência. É na relação ativa do homem com o mundo que se expressa a sua verdadeira essência. A forma autêntica e o conteúdo autêntico de sua consciência. Independente que ele saiba ou não, ou seja, não interessa se ele sabe o que ele está fazendo. E a grande questão para o Lukács é, o autor realista, o grande autor realista, e é por isso que ele está criticando os outros, ele precisa representar a ação. Ele precisa representar o ser dos homens. Isso não significa que ele não vai representar a consciência. Isso não significa que ele não vai representar as formas de consciência. Isso não significa que ele não vai representar um sujeito psicologicamente desenvolvido. Mas isso significa que ele vai conectar, como a gente viu nas últimas aulas, o desenvolvimento psicológico subjetivo de seus personagens com o quê? Com a sua posição no mundo, com a forma como eles agem no mundo, com a forma como eles estão inseridos no mundo. A ação é um elemento fundamental aqui.
A fantasia poética do narrador consiste precisamente em inventar uma história e uma situação nas quais se expresse ativamente esta essência do homem, ou seja, o elemento típico do seu ser social. Ou seja, o que significa a construção do enredo, o elemento criativo aqui, né? A fantasia poética é o quê? É você inventar uma história, você inventar um enredo e uma situação nas quais a essência do homem se manifeste. Lembram lá daquela birra do Lukács entre o essencial e o acessório? Aqui, ó. Ou seja, a gente precisa... A fantasia do narrador consiste no quê? Em representar o essencial. E ele representa o essencial como? Por meio da ação. Porque a ação é o essencial. O homem como um sujeito ativo no mundo é o essencial. Enfim, há aqui vários elementos, vários pressupostos filosóficos que a gente poderia ficar voltando para a gente poder continuar discutindo. Tá? Existem muitos pressupostos filosóficos aqui. Tá certo? Essa distinção entre ser e consciência, tá certo? O aspecto fundamental do ser em relação à consciência. Ou seja, é o ser que instaura a consciência, não a consciência que instaura o ser. Está aqui uma diferença fundamental, por exemplo, disso para a filosofia hegeliana. Para a filosofia hegeliana, a consciência que instaura o ser. A história do Hegel, a história da humanidade para o Hegel é a história da consciência humana. É a história da consciência humana. Para o Lukács, não. Para o Lukács é a história da ação humana, da relação concreta do homem com a natureza, que produz a consciência. Enfim, há uma série de questões aqui filosóficas, e é nessas questões filosóficas aqui, gente, que, como eu disse lá na primeira aula, que existe uma longa história de recepção desses textos, ou seja, na qual nós não estamos entrando aqui, mas ela existe, ou seja, existe uma longa história sobre como que as pessoas discordam desse texto. Ok? Através deste talento inventivo, que pressupõe naturalmente uma profunda e concreta penetração nos problemas sociais, os grandes narradores podem criar uma representação global de sua sociedade. Por que eles podem criar uma representação global? Porque eles representam a ação, eles representam o ser dos homens, e não só a consciência dos homens. Essa é a birra do Lukács com a arte moderna. A birra dele com a arte moderna é a arte moderna representa apenas a consciência dos homens. A arte moderna, segundo Lukács, enfim, nós não vamos aqui chegar exatamente nesse curso a estudar a crítica lucasiana à arte moderna, mas a verdade é a seguinte, é que a birra dele com a arte moderna não dá o salto. A arte moderna representa a consciência do homem, mas ela não representa o ser do mundo. Ela não contrapõe o ser do mundo à consciência do homem. Ela não põe um limite à consciência do homem. Ela representa a consciência do homem como se a consciência fosse absoluta. Portanto, ela faz uma representação que o Lukács é idealista. Ela inverte. Ela coloca a prevalência na consciência e não no ser. A partir da qual, essa representação global da sociedade, a partir da qual, como diz Engels de Balzac, é possível, mesmo no que respeita aos pormenores econômicos, aprender mais do que em todos os livros de historiadores, economistas e profissionais da estatística da época. Ou seja, essa criação inventiva ela é tão poderosa, ela tem lembram lá aquela capacidade de vivificar o passado? Ela é tão poderosa que você consegue alcançar um conhecimento histórico profundo sobre a época que está sendo representada. E está aqui o comentário do Engels, o Marx também tem comentário sobre o Balzac, falando que ele aprendeu mais sobre o período da restauração com Balzac que com todos os historiadores. Por quê? Porque a arte é capaz de... Ela é um instrumento de conhecimento. A literatura, quando ela funciona assim, ou seja, quando ela representa o ser e não apenas a consciência, ela é também um instrumento de conhecimento. Bom, vamos então na continuação, né? Então, a gente vai falar agora da ação na epopeia, né? A ação, ela é um elemento fundamental. E como que ela aparece na epopeia? O indivíduo, situado no centro da narração, podia ser típico ao expressar a tendência fundamental de toda a sociedade. Ou seja, o Aquiles,
ele representa toda a sua sociedade. O Agamenon, ele representa toda a sua sociedade. Por causa daquela unidade orgânica, lembram-se? Porque o desenvolvimento econômico do conjunto social não está dissociado do desenvolvimento do indivíduo. E não a contradição típica no interior da sociedade. A realeza, ao lado do conselho e da assembleia do povo, significa apenas a democracia guerreira. E Homero não mostra nenhum meio pelo qual o povo ou parte do povo possa ser obrigado a fazer algo contra a própria vontade. A ação da epopeia homérica é a luta de uma sociedade relativamente unida, de uma sociedade enquanto coletividade contra um inimigo externo. Não há cisão no interior da sociedade grega ou da sociedade troiana, não há cisão no interior da sociedade. Os indivíduos estão organicamente conectados e ligados ao seu mundo social, né? Bom, já aí vem no romance a coisa já muda. Ou seja, as características, as ações ou as situações dos indivíduos não podem mais representar toda a sociedade, porque existe uma separação fundamental, gente. Porque existe uma separação fundamental no desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos, que é o fundamento do capitalismo. Ou seja, o fundamento do capitalismo é o quê? É você faz um desenvolvimento econômico gigantesco à custa da proletarização do camponês, ok? Ou seja, não podem se tornar típicos de toda a sociedade. Cada indivíduo representa agora uma das classes em luta, e são a profundidade e a justeza com as quais é compreendida uma dada luta de classes em seus aspectos essenciais que permite resolver o problema da tipicidade dos homens e dos seus destinos. Ou seja, agora os indivíduos, os personagens não representam mais a sociedade, eles representam classes dentro da sociedade e o enredo da ação, o enredo do romance está relacionado à luta dessas classes, ou seja, está representando a luta de classes. A unidade da vida do povo, que se tornou contraditória, pode ser representada apenas por meio da apreensão correta das oposições que a constituem. Ou seja, como a unidade dessas oposições, ou seja, como uma luta de classes. A única unidade que existe ali é a unidade da luta de classes, a unidade da oposição de classes. E cada personagem age não mais, como lá na época, em nome do seu todo social, ele age em nome próprio. Mas ele age, ele continua agindo, ok? A grande arte narrativa só pode extrair sua grandeza épica da profundidade e tipicidade das contradições de classe em sua totalidade dinâmica. Ou seja, ok, você vai representar um conflito de classes, mas esse conflito tem que ser um conflito típico. Ele tem que ser representado de forma profunda e complexa. Ele não pode... O Lukács não está... Veja, não se trata aqui de imaginar uma representação simplória entre duas classes. Não, você tem que compreender as especificidades, e tudo isso aparece no grande romance. Na figuração épica, estas oposições se encarnam como a forma da luta dos indivíduos na sociedade. Ou seja, a representação do romance é a representação da luta dos indivíduos dentro da sociedade. Disso resulta, em particular no romance burguês mais tardio, a aparência de que o tema principal seria a oposição entre o indivíduo e a sociedade. Não é a oposição do indivíduo contra a sociedade, é a oposição de indivíduos no interior da sociedade. Então, aqui uma diferença fundamental com o Lukács da juventude, né? Porque essa tese do indivíduo contra a sociedade é uma das teses fundamentais lá do Lukács jovem, né? Do Teoria do Romance. Mas se trata apenas de uma aparência. A luta dos indivíduos entre si ganha objetividade e verdade somente porque os personagens e os destinos dos homens refletem de modo típico e fiel os momentos centrais da luta de classes. Ou seja, da luta dos homens entre si na constituição da sua sociedade, e não da luta do homem contra a sociedade como uma coisa abstrata, como um valor abstrato. Bom, aqui é o elemento importante, fundamental, que nós já havíamos visto, né? Porque, fazendo agora, mais uma vez, um comentário sobre o método crítico, né? A grande questão aqui é a seguinte, é que esse sujeito, essa abordagem do Lukács,
ela é uma abordagem que poderia resvalar, vamos dizer assim, para um aspecto muito abstrato da representação. Ou seja, tá, o romance representa a luta de classes? Como assim o romance representa a luta de classes? Isso é muito abstrato. Isso é muito abstrato para o romance, para a arte de forma geral. A arte não representa nada abstrato, ela representa a concretude, ela representa sujeitos concretos, né? Na sua complexidade, que pode ultrapassar algum elemento de classe, né? E aí ele mesmo enfrenta esse negócio, né? A dialética do desenvolvimento desigual da arte se manifesta, contudo, no fato de que esta mesma contradição principal, que cria a possibilidade da verdadeira ação romanesca, ou seja, a contradição fundamental de classes que está sendo representada, e que faz do romance a forma predominante de toda uma época histórica, cria, ao mesmo tempo, as condições menos favoráveis para a solução central do problema dessa forma artística, ou seja, o problema da ação. Ou seja, o fato de que essas contradições de classe funcionam como fundamento do romance dificultam a solução do romance, porque isso é muito abstrato. Isso é muito abstrato. Isso é muito discurso sociólogo, compreende? O caráter da sociedade capitalista é de tal natureza que, em primeiro lugar, as forças sociais se manifestam nela de modo abstrato e impessoal. Aquilo que o Hegel havia dito, o universal enquanto universal reina. Impessoal e inapreensível pela narração poética. De certo, Hegel já veio nota desse fato, mas sem compreender suas causas econômicas e, portanto, de modo incompleto. Em segundo lugar, esta natureza faz com que a realidade burguesa, seja o aspecto abstrato das contradições, faz com que a sociedade burguesa cotidiana frequentemente não favoreça uma tomada de consciência imediata e clara das contradições sociais fundamentais. Ou seja, os problemas fundamentais do nosso mundo não estão na nossa vista. A gente não sai aqui na rua, se eu sair na rua aqui, eu não esbarro no capitalismo, eu não esbarro com o proletariado, eu não esbarro na luta de classes, eu não esbarro nas questões fundamentais, eu não esbarro no aquecimento, a gente não esbarra nas questões fundamentais. A gente não esbarra nessas questões fundamentais. Tá certo? Porque elas são abstratas. E elas estão longe. A sociedade, o cotidiano da vida burguesa é um cotidiano que aparta o indivíduo do seu todo social. Portanto, muitas vezes um indivíduo, um sujeito, não tem contato com a outra parte, contra a qual a sua forma de inserção no mundo, o seu ser no mundo se opõe. E isto porque, na sociedade burguesa, dominada por forças espontâneas e elementares, ninguém é capaz de tomar consciência do impacto das suas ações nos demais indivíduos. E o choque de interesses adquire muitas vezes um caráter impessoal. Ou seja, a oposição entre burguesia e proletariado é uma oposição impessoal, ela não está carnalizada em sujeitos concretos. E isso é um puta de um problema para a representação. Isso é um puta de um problema para a representação artística. Como que o cara vai representar isso? Vejam como que o Lukács está tentando resolver é como se ele estivesse levantando, vamos dizer assim, o problema da própria abordagem e vai tentar resolver esse problema. Ou seja, como que você constrói um romance em cima de oposição de classe? Como que você constrói um romance em cima de uma coisa tão abstrata quanto essa? Ainda mais numa sociedade em que a consciência de classe, em que a consciência desses problemas não é um fato dado do cotidiano, ou seja, ainda mais no mundo capitalista, em que a consciência dos problemas está longe dos sujeitos. Ou seja, para reutilizar a própria linguagem do Lukács, em que o ser e a consciência estão muito distantes. Eu posso agir no mundo e vivenciar uma contradição que eu não sei que eu estou vivenciando e no interior da qual eu estou agindo. Tá certo? Portanto, para os grandes romancistas, o problema da forma consiste em superar esta hostilidade do material com que trabalham. Olha que coisa interessante. Portanto, o material, o mundo concreto, é hostil à formalização, inventando situações nas quais a luta recíproca seja concreta, ou seja, olha, o grande desafio do romancista é inventar uma situação na qual a luta seja concreta. Ou seja, ele tem que pegar essa coisa que está escondida e ele tem que transformar, ele tem que trazer essa coisa para frente.
Ele tem que transformar essa coisa numa disputa concreta, clara, típica, sem aparecer como um choque fortuito. Isso não pode ser uma coisa, por um acaso. Não, não, não. Isso tem que ser o centro da ação, isso é o centro da ação, isso é o centro do romance. Só assim, da sucessão dessas situações típicas, pode ser construída uma ação épica realmente significativa. As questões teóricas aqui que ele está enfrentando são muitas, né, gente? Bom, e aí, continua vindo o problema, né? Os grandes representantes do romance realista começaram muito cedo a ver na vida privada o verdadeiro material do romance. Olha o problema. Olha o problema. Então quer dizer que o romance é sobre sociedade de classes. Não quer dizer que o romance representa um conflito de classes, mas ele também está representando a vida privada. E os conflitos de classe, eles não são, por excelência, parte da vida privada. Olha o desafio. Por isso que o material é hostil. Por isso que o material é hostil. Já Fielding se definia como o historiador da vida privada. Restif de La Bretonne e Balzac definiam do mesmo modo a tarefa do romancista. Mas esta historiografia na vida privada, e aqui vem, ele está resolvendo a mesma questão que ele estava resolvendo antes. É o mesmo problema. Essa historiografia da vida privada só não se rebaixa ao nível da crônica banal quando, no âmbito privado, manifestam-se concretamente as grandes forças históricas da sociedade burguesa. Está aqui, gente, a exigência constante do Lukács de concretude dos problemas, ou seja, os problemas têm que aparecer na obra de forma concreta. Forma concreta. Eles têm que vir concretamente explicitados na obra. Eles precisam estar assim. Ok? Então, a oposição entre burguesia e trabalho não vai aparecer no romance como oposição entre burguesia e trabalho. Vai aparecer no romance como o quê? Como um problema que atua na vida dos indivíduos, que age na vida dos indivíduos, como uma questão privada dos indivíduos. Tá certo? A unidade entre o individual e o típico, ou seja, entre o fato de que a vida dos indivíduos, a ação dos indivíduos revela os conflitos fundamentais, só pode se manifestar claramente na ação. Claramente na ação, ou seja, nos indivíduos agindo. Quando eu ajo, quando eu tomo uma ação no mundo, essa ação que eu tomo no mundo, ela enquadra a minha inserção dentro desse mundo. E a minha inserção dentro desse mundo não está determinada só pela minha vida privada. A minha inserção no mundo não é um fato privado. A minha inserção no mundo é um fato da sociedade como um todo. Está determinado pelo capitalismo. Está determinado pelas lutas de classe. Ou seja, a grande questão é eu pegar um conflito abstrato e transformar o conflito abstrato num conflito concreto. O romancista precisa transformar o abstrato no concreto. O romancista precisa transformar a luta de classes num conflito entre pessoas. A luta de classes não aparece no romance como luta de classes. A luta de classes aparece no romance como um conflito humano entre pessoas. É um problema humano, é um problema que as pessoas precisam resolver. As pessoas. A luta de classes é uma luta entre pessoas. Ela aparece no romance assim, ela aparece como uma questão individual. Só que essa questão individual, e aqui é que está a sabedoria do romancista, que ele fala antes, né? Que quando ele está discutindo aqui a ação, quando ele fala que a fantasia do narrador consiste em inventar uma história que expresse a essência do homem, ele está falando o quê? Que expresse o elemento típico do seu ser social, ele está falando o quê? Eu tenho que inventar uma história em que o individual e o típico sejam o mesmo. Sejam o mesmo. Ou seja, o Balzac, quando cria o Pai Goriot do Balzac, não sei se vocês já leram. Se não leram, leiam. Puta do romance, grande romance. O Balzac, quando cria o Pai Goriot é uma pessoa, ele está representado ali como uma pessoa, um personagem muito bem construído, uma pessoa. Assim como o Rastignac, assim como o Vaucan, assim como o Lucien de Rubempré, assim como todos os personagens do Balzac. O Pai Goriot é uma pessoa.
que vive uma vida individual, uma história. Ele tem uma história de uma pessoa individual. A história do Pai Goriot não é a história da burguesia, da pequena burguesia, do arrivista. Não, a história dele não é essa. Só que a história de vida dele revela, traz à tona os conflitos fundamentais da sua sociedade. O que o Lukács exige do romancista é que o romancista coloque os problemas fundamentais e coletivos da sua sociedade representados concretamente na forma de destinos individuais. Ou seja, que o individual e o típico se misturem. Tá certo? Totalidade dos objetos e narração. Porque, vejam, o romance, a épica, é conhecidamente aquele momento em que aquele gênero, né, de representação extensiva, em que você não representa só os homens e as suas ações, mas os homens, as ações, os ambientes e as coisas que intermediam essas ações. Então ele fala, ó, a figuração de uma totalidade de objetos. Aliás, essa expressão é do Hegel também, tá? Essa expressão da totalidade de objetos é do Hegel. Isso significa não somente figurar as relações recíprocas entre os homens, mas também as coisas, as instituições que mediatizam essas relações dos homens entre si com a natureza. A totalidade dos objetos, portanto, não é uma justaposição pedante de elementos isolados de um suposto meio, mas nasce, a partir de uma necessidade do próprio relato, da representação dos destinos humanos, na qual as determinações típicas de um problema social se expressam em base de uma ação. De novo, mesma coisa, ou seja, as determinações típicas de um problema social, ou seja, os conflitos sociais típicos e fundamentais, se expressam com base no quê? Numa ação, no destino de uma pessoa. Como imagem da realidade social, do desenvolvimento da sociedade, a ação do romance é dominada pela necessidade. Ou seja, necessariamente acontece assim, porque é assim que se dá a resolução do conflito. E tudo que está ali na ação do romance está determinado pela necessidade, ou seja, é necessário que aquilo esteja ali para que haja um desenvolvimento concreto da ação. Ok? Bom, tem alguns elementos aqui que eu deixei de lado. Enfim, talvez eu não deveria, mas a aula ficaria infinita, mas eu deixei de lado, como, por exemplo, a discussão dele sobre o patos, né? A retomada que o Hegel faz sobre a discussão do patos lá nos gregos, eu acho que é uma discussão importante, mas é uma forma mais complexa de dizer essa união do individual e do típico, vamos colocar assim, né? Que na próxima aula vocês vão ver que vai virar ainda outra coisa, vai ser formulado ainda de outra forma, mas, enfim. Bom, então agora ele vai fazer uma história do romance. E essa história do romance dele vai até aquele período lá que eu falei com vocês, mas eu vou passar muito rápido por aquele período, porque a gente já viu ele antes, assim. Eu vou só mostrar para vocês que há, e a gente vai se concentrar mais aqui na discussão inicial dele, né? Ou seja, na discussão dele sobre o nascimento do romance e sobre o desenvolvimento inicial do romance, no romance pré-Walter Scott, no romance pré-Balzac, no romance aquelas mudanças concretas do mundo burguês que fazem surgir uma nova concepção de história que funda o romance moderno, né? Bom, então vamos direto para essa história, né? A primeira coisa que ele vai colocar aqui é a relação com a narrativa medieval, ou seja, o romance moderno surge da narrativa medieval. O romance moderno nasceu da luta ideológica da burguesia contra o feudalismo. Então, vejam, lembra lá que ele está falando luta de classes, parará, parará? Então, ó, qual que é a primeira luta representada? A burguesia contra o feudalismo. Quando a burguesia ainda é uma classe revolucionária que representa o interesse da totalidade da sociedade, que representa os interesses da humanidade. O novo romance recolhe da narrativa medieval a liberdade e a heterogeneidade da composição de conjunto. A sua dispersão numa série de aventuras singulares, ligadas entre si, somente pela personalidade do protagonista principal, a relativa autonomia dessas aventuras, cada uma das quais se apresenta como uma novela acabada,
a amplitude do mundo representado. Enfim, aqui o exemplo o ponto de referência é muito óbvio, que é o Cervantes e o Don Quixote, mas é só para pontuar mesmo aqui com vocês, né? Como que, enfim, esses elementos todos aqui são elementos da novela de cavalaria que o Cervantes retoma, ok? É nesse sentido aqui que a narrativa medieval dá os insumos para a narrativa moderna, né? Começam a penetrar na composição romanesca, agora a diferença, né, em relação a essa composição e a composição anterior, a composição medieval. Com intensidade cada vez maior, elementos plebeus, ou seja, populares. Heine tem razão quando considera que este momento é decisivo. Cervantes criou o romance moderno quando introduziu no romance de cavalaria a figuração fiel das classes subalternas e da vida popular. Ou seja, esses elementos aqui todos vêm do romance de cavalaria e estão lá no Cervantes. O Cervantes inventa o romance moderno quando? Quando ele coloca o mundo plebeu, as classes populares. Agora eu vou colocar aqui os comentários dele sobre o Cervantes, depois sobre o Rabelais. Esses comentários são muito importantes, porque o Bakhtin vai se debruçar muito sobre esses autores, então são autores que eu quero que a gente, sobre os quais eu queria que a gente pensasse, né? Cervantes e Rabelais, criadores do romance moderno, refletem em suas obras este importantíssimo fato, ainda que dele extraiam conclusões diferentes. Tanto a aristocracia de Cervantes quanto o burguês de Rabelais se rebelam, por um lado, contra a degradação do homem na moribunda sociedade feudal. Ou seja, a aristocracia do Cervantes e o burguês do Rabelais, eles se rebelam contra o quê? Contra a degradação do homem na sociedade feudal. São contra o mundo feudal. E, por outro, contra a sua degradação na nascente sociedade burguesa, embora cada um deles veja a seu modo o caminho para superar esta dupla degradação. Isso é um elemento muito interessante que o Lukács traz, ou seja, vejam como que a representação do conflito é bem mais complexa do que parece, né? Quando a gente pensa aqui nessa afirmação inicial, que o romance nasce da luta da burguesia contra o feudalismo, parece frase de livro didático, né? Assim, os romances surgem como a Revolução Industrial gera não sei o quê, enfim, aquela relação bem causa-consequência, né? Vejam como é um pouco mais complicado, porque eles estão lutando contra, né, o mundo feudal, mas eles também reconhecem os grandes problemas do mundo burguês que está nascendo. Então, existe uma luta contra uma dupla degradação, né? A unidade do sublime e do cômico na imagem de Don Quixote, uma unidade que jamais voltou a ser alcançada, é determinada precisamente pelo fato de que Cervantes, ao criar este personagem, luta de modo genial contra as características principais de duas épocas, uma das quais está substituindo a outra. Ou seja, o cômico e o sublime, esse elemento tão único do Don Quixote, estaria relacionado com essa dupla luta. Ele está lutando em duas frontes, né? Ou seja, ao mesmo tempo contra o heroísmo da cavalaria medieval, cada vez mais destituído de sentido, e contra a baixeza prosaica da sociedade burguesa. A baixeza prosaica da sociedade burguesa. Ou seja, ele está lutando contra as duas coisas. O Don Quixote ele é tanto uma luta contra a cavalaria, contra uma luta contra uma vida sem sentido mediana, que é o mundo burguês, que se manifestava claramente desde seus inícios. Esta espécie de luta em duas frentes contém em si o segredo da inigualável grandeza, e se assim pudermos nos expressar, do realismo fantástico desse primeiro grande romance. E aqui essa é a primeira, se a gente fosse colocar, né, a tipologia do romance para o Lukács, o romance começa por meio de um realismo fantástico, ok? Realismo fantástico, que está determinado por essa dupla luta, porque ele está lutando contra as duas coisas. Bom, e depois ele volta, ele comenta o Rabelais. Mas esta luta simultânea, eu vou voltar daqui a pouquinho ao realismo fantástico para explicar um pouco melhor, tá? Mas vamos só ver o que ele fala sobre o Rabelais, porque vejam que ele faz aqui uma duplinha, né? Cervantes e Rabelais, criadores do romance moderno. É uma duplinha.
Essa luta simultânea contra o feudalismo e contra a já anunciada degradação burguesa fornece ao artista muito mais do que um rico material para a criação. O mundo multicolorido das formas medievais da vida continua a ser um material rico, mesmo quando se combate com o máximo vigor o seu conteúdo social. Ou seja, mesmo quando eu combato o conteúdo social do romance de cavalaria, a forma do romance de cavalaria continua sendo um material rico. E a nascente sociedade burguesa, com a sua nova ideologia, está ainda marcada pelo patos da libertação do homem em face da mortificação feudal, ou seja, de uma libertação do homem, da servidão social e ideológica, da mediocridade, da mesquinhez econômica e política da Idade Média. Para Rabelais, a inscrição na porta principal da abadia de Telêmaco, faça o que bem quiser, tem ainda o patos legítimo e entusiasmante da libertação da humanidade. Ou seja, você tem aqui essa coisa do faça o que bem quiser, de não obedeça a nenhuma regra, tem um elemento de libertação da humanidade contra esse abafamento do mundo feudal, ok? Ele consegue experimentar isso. Ele está num momento da sociedade burguesa em que a libertação do homem do mundo feudal ainda aparece nessa figura, nessa forma positiva. Este patos não perde seu valor nem mesmo aos olhos do leitor contemporâneo. Ou seja, essa força, né, da libertação do homem e da humanidade não perde o seu valor nem hoje. Pelo fato de que o apelo a fazer o que se quiser, o que se quer, deveria inevitavelmente degenerar em seguida no importa laissez-faire, laissez-passer da covarde e abjeta burguesia liberal. Ou seja, logo depois, 2 séculos depois do Rabelais falar o faça o que bem quiser, esse faça o que bem quiser vai se transformar no laissez-faire, laissez-passer do liberalismo, ou seja, vai se transformar no capitalismo. Só que nós ainda conseguimos encontrar o aspecto utópico dessa libertação, que depois vai assumir a forma baixa e abjeta do liberalismo econômico. E, portanto, a subjugação do proletariado, e da miséria da humanidade. Na utopia de Rabelais, ainda ecoa o patos da luta contra toda a mutilação do desenvolvimento livre e integral do homem. Veja que coisa interessante, gente. É como se no interior daquela luta, né, no interior daquela luta contra o mundo feudal, se manifesta, na verdade, uma luta humana muito mais ampla, uma luta da humanidade muito mais ampla, né? Que é contra toda a mutilação do desenvolvimento livre e integral do homem, que o capitalismo também representa, né? O grito do Rabelais é um grito tão grande, vamos dizer assim, né? O grito do Rabelais ele é tão completo, ele é tão significativo, vamos dizer assim, que ele literalmente que ele evoca uma liberdade completa do homem para o seu pleno desenvolvimento em qualquer época, em qualquer lugar, né? O patos que inspirou mais tarde a luta heróica dos jacobinos e levou à brilhante crítica do capitalismo feita pelos socialistas utópicos, em particular por Fourier. Veja como que ele faz uma conexão transhistórica, né? Assim, do Rabelais para os jacobinos e para o Fourier. Portanto, também a luta de Rabelais contra a prosa da nova vida burguesa não é uma revolta pequena burguesa contra os lados maus da civilização, como mais tarde vai ser nos adversários românticos. Ou seja, é uma luta pela humanidade, é uma luta em favor da libertação da humanidade para o seu livre e pleno desenvolvimento. Bom, e aí vem, enfim, o que é esse realismo fantástico, né? As particularidades do Renascimento geram também o estilo original do romance em sua fase inicial, o realismo fantástico. Os grandes princípios ideológicos e sociais da época são apreendidos e representados pelo romancista de modo realista. Ou seja, os grandes princípios ideológicos e sociais da época são apreendidos e representados de modo realista. Realistas são os tipos figurados, os quais, por meio da heterogênea variedade das aventuras, são levadas pelo artista a autênticas ações, a uma verdadeira explicitação da sua essência. Vejam,
A ação, explicitação da essência. O Don Quixote sai, ele fala, ele age. Realista é o modo da escrita, o traçado preciso dos detalhes necessários em sua ligação orgânica com as grandes forças sociais, cuja luta se manifesta nestes detalhes. Mas a história narrada é conscientemente não realista, e sim fantástica. Ou seja, os personagens são realistas, as situações são realistas, o estilo é realista, mas a história tem um elemento fantástico nela. A história não é uma história realista. Este elemento fantástico nasce, neste caso, por um lado, da visão utópica das grandes forças da época, ou seja, ele nasce da utopia. Ele nasce dessa universalidade da rebeldia contra o feudalismo, né? E também contra a sociedade burguesa que está nascendo. E, por outro lado, da comparação satírica do velho mundo em dissolução e do novo que está nascendo a partir dos princípios de luta pela libertação do homem. Ou seja, você compara o velho mundo com o novo e surge essa coisa meio fantástica, né? Como veremos em seguida, este fantástico não tem ainda em si nada de romântico. Isso aqui é muito interessante, né? Porque, enfim, é, 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 é muito comum na crítica literária você ter uma enfim, é típico de uma crítica que não vê a especificidade das coisas, né? Você igualar, por exemplo, o fantástico do Don Quixote com o fantástico do Victor Hugo, por exemplo, sei lá, do romantismo de forma geral, né? Do enredo romântico. E ele vai mostrando como que não, como que tem um significado específico muito concreto, né? Pois não se trata de um desesperado combate de retaguarda contra a prosa da vida capitalista, ou seja, não é um combate de retaguarda, como vai ser nos românticos. Ou seja, lá nos românticos, o fantástico, o elemento fantástico dos românticos é fuga, é combate de retaguarda. E é combate de retaguarda? Ele está perdendo. Lá nos românticos é o que? Eu estou perdendo. Então eu vou fugir lá para a Idade Média, para o mundo idílico. Esse elemento fantástico nos românticos, portanto, é fuga da realidade. É fuga da realidade. Aqui não. Aqui ele vem exatamente do seu aspecto utópico, ou seja, ele vem exatamente do fato de que ele está imerso na realidade e ele está projetando a realidade. Tá certo? Ao contrário, ele está ainda impregnado da alegre energia revolucionária da nova sociedade em gestação. Bom, gente, outra coisa aqui que eu acho importante a gente notar é que o Lucas estava falando lá, né? Que o romance representa o conflito, um conflito de classes, parará, parará, mas aquele é um modelo abstrato, vejam como que ele mostra, né, que o personagem, o Don Quixote age, né, o Don Quixote age, né, é um tipo figurado, as aventuras dele, eles são levados às ações, eles agem, e essa ação explicita a sua essência, parará, parará, parará. Ok? Ele age, o Don Quixote age. Mas ou seja, ele mantém o aspecto do realismo, mas esse realismo dele não pretende de forma alguma eliminar o aspecto imaginativo ou fantástico da literatura. Não entendo, isso é uma confusão muito comum que vocês podem estar fazendo, ou seja, essa exigência do Lukács aqui não é uma exigência que pretende matar o aspecto criativo da literatura, muito pelo contrário, pretende ativar o seu aspecto criativo. E este fantástico não se contrapõe ao realismo. Enfim, que é o que eu acabei de estar falando aqui agora, né? E não constitui algo contrário, nem sequer do ponto de vista artístico, ao realismo geral da composição, que é o personagem ser realista. Você sabe já que viu o Don Quixote, o romance é escrito de forma realista. Ao contrário, funde-se com ele num todo orgânico, tem sua fonte na grandeza da concepção de conjunto desses escritores, em sua capacidade de apreender e figurar de modo justo as características verdadeiramente decisivas da sua época, sem levar em conta a verossimilhança exterior das situações. Vejam, esse realismo do Lukács não é a verossimilhança exterior das situações. Ou seja, para ele, o escritor realista não é o escritor que fica descrevendo o mundo como o mundo é. Não é a vida como ela é. Não, não. Para ele,
A literatura realista é a que explicita a essência dos homens daquela forma como a gente estava conversando agora há pouco. E isso pode acontecer por meio de um enredo fantástico, ok? A luta contra a Idade Média, acompanhada ao mesmo tempo pela apropriação de sua herança temática e formal, torna possível a Cervantes e Rabelais cultivarem este original realismo fantástico. Mesmo os escritores que dedicaram sua atividade à luta contra o feudalismo num período mais tardio, puderam ainda, embora de forma atenuada, e essa atenuação é um dos temas fundamentais, por exemplo, do livro do Bakhtin sobre o Rabelais, prosseguir na linha deste realismo fantástico, nos romances do Voltaire. Ou seja, esse realismo fantástico ele perdura ainda. Ele vai se atenuando, mas ele perdura ainda. As viagens de Gulliver de Swift são uma transição original entre o tipo rabelaisiano de realismo e aquele que seria próprio de Defoe. Do ponto de vista formal, há uma continuidade com a linha de Rabelais, mas o caráter puramente satírico, portanto não utópico, não realista, do realismo de Swift já abre uma nova fase no desenvolvimento do romance. Ou seja, no Swift a gente já está indo para o outro caminho, a gente já está indo para um outro romance, que é o romance do século XVIII. Né? Aqui a gente tem Cervantes e Rabelais no século XVII, século XVIII, depois no final do XVIII, começo do XIX, a gente teria aí a transição para o romance europeu do século XIX. Mas, e aqui outra característica importante, né? No período de nascimento do romance burguês, uma peculiar disposição das oposições sociais, das velhas e novas formas de sujeição da liberdade e da atividade espontânea dos homens, permitia ao romancista incluir na figuração de seu herói, apesar de todas as observações satíricas e irônicas, os traços de uma autêntica positividade. Ou seja, ele é capaz de construir um herói positivo, um herói que ele elogia. Isso é uma coisa muito, muito interessante mesmo, né? Ou seja, há uma positividade no Don Quixote, há uma positividade na forma sem... Enfim, talvez eu esteja fazendo uma afirmação muito, muito longa, mas assim, há uma positividade na forma sem preconceitos, como o Garganta e o Pantagruel lidam com a vida, a forma desenvolta e sem tabu com que eles lidam com a vida. Existe uma positividade ali. Mesmo que tudo isso no romance esteja marcado por um distanciamento irônico, ou seja, o Cervantes não acredita muito naquele idealismo do Don Quixote. O romance não transparece aquele idealismo do Don Quixote, mas aquele idealismo é um fato concreto, positivo do personagem. Tá certo? No desenvolvimento ulterior do romance, toda a positividade do herói é destruída pela crítica, pela ironia e pela sátira, com tanto maior intensidade quanto mais o crescente domínio da burguesia leva a uma regressão da individualidade e à formação de homens com estreita mentalidade burguesa. Ou seja, à medida que o mundo vai se aburguesando e à medida que o romance vai se aproximando cada vez mais do mundo burguês, o personagem perde a sua positividade. Ou seja, o aspecto afirmativo se perde. E o aspecto irônico vai crescendo. Ou seja, o personagem, esse aspecto positivo, é como se o idealismo do Quixote fosse sendo corroído cada vez mais. Enfim, vou dar um exemplo ruim, mas todo exemplo aqui é ruim, mas eu acho que o exemplo é ruim exatamente porque ele revela a diferença. Assim. Pensem no Quixote e no Luciano de Rubamprela, dos Sonhos Perdidos do Balzac. Né? Ou seja, que estamos no comecinho, né? Assim, antes dele dar aquela virada irônica dele. Lá no comecinho, né? Quando ele está todo iludido, ele está cheio de ilusões, parará, aquela ilusão é toda corroída pela crítica, ela não tem muita positividade ali. O romance não representa as aspirações e as utopias do Lucian, ou do Rastignac também no Pai Goriot, ele não representa nenhum aspecto positivo, todo aspecto positivo é corroído pela ironia e pela sátira. É como se o romancista já soubesse de antemão que todo aspecto positivo vai ser destruído no interior da ação. Na hora que o cara é jogado no meio do mundo, ele acabou, desfaz tudo. No Don Quixote também isso acontece, mas no Don Quixote o elemento positivo prevalece mais do que nos outros. No Don Quixote, a destruição do elemento positivo se dá na caminhada. Nos outros, ele já começa destruído. Tá certo?
Quanto mais o romance se transforma numa figuração da sociedade burguesa, numa crítica e autocrítica criativa desta sociedade, tão mais claramente se manifesta nele o desespero suscitado no artista pelas contradições, para ele, insolúveis da sua própria sociedade. Swift comparado a Rabelais e Cervantes. Ou seja, quanto mais o mundo burguês se consolida, mais o artista desacredita na possibilidade de uma positividade do herói, de uma positividade do enredo, de forma geral. E aí ele vai para o próximo, ou seja, a realidade cotidiana. A visão amarga e pessimista que Swift tem da sociedade burguesa é quase única no século XVIII. Também é única a sua forma satírico-fantástica, que se situa fora da corrente principal do desenvolvimento do romance no maior país capitalista, a Inglaterra, bem como na França. O Swift ele é um pouco uma exceção, assim. Mas o tom fundamental de toda a figuração nestes escritores é diverso daquele de Swift. Trata-se de mostrar a vitória da tenacidade e do mérito burgueses sobre o caos da sociedade que está superando os restos do feudalismo e de evocar o terrível quadro sórdido e sangrento da acumulação primitiva. Ou seja, no geral, o Swift ele é mais ácido, vamos dizer assim, com o seu próprio mundo. Mas, no geral, se trata do quê? De mostrar a vitória do mundo burguês sobre os restos do feudalismo. E, ao mesmo tempo, de evocar o quê? De evocar a tragédia que significa a vitória do mundo burguês. Lembra lá do Scott? O Scott falando dos vencidos? É disso aqui, ou seja, ele também evoca a tragédia que é a acumulação primitiva, a tragédia humana que é o enriquecimento social da humanidade durante o período do capitalismo. Mas esta autoafirmação da burguesia vem ao lado de uma grande dose de autocrítica. Todos os horrores, todas as abominações da acumulação primitiva na Inglaterra, bem como a desagregação moral e o arbítrio do absolutismo na França, são desmascarados através de impiedosas imagens realistas. O romance do século XVIII, né, gente? Estava falando do romance do século XVIII, agora ele está falando do século XVIII. Aliás, pode-se dizer que, com a figuração dessas dores do parto da sociedade capitalista, surge o romance realista no sentido estrito da palavra. Ou seja, aquilo que nós conhecemos como romance realista. E que, pela primeira vez, a realidade cotidiana é conquistada pela literatura. Isso aqui é um elemento muito importante também depois, vocês vão ver, para o Auerbach, né? Lá no finalzinho do nosso curso, quando a gente vai discutir na Auerbach, vocês vão ver que a conquista da realidade cotidiana, a conquista do cotidiano pela literatura é um fato muito importante para o Auerbach. O Lukács está falando para a gente, ó, está conquistado lá no século XVIII. O século XVIII conquista o cotidiano. Né? A realidade cotidiana finalmente entra no romance. O romance desde, porque veja, Rabelais e Cervantes não é realidade cotidiana. Ele não é cotidiano. Ele é fantástico, é realismo fantástico. Aqui não. Agora é a realidade cotidiana. E ele representa, mas observem que isso é uma coisa interessante, assim, como que tem sempre uma dualidade na representação, né? Lá ele está lutando contra o feudalismo e falando mal do capitalismo. Agora ele vai falar bem do capitalismo, ele vai conseguir, o romance vai apreender um momento de positividade do desenvolvimento capitalista. Qual que é a positividade do capitalismo? O desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento da capacidade da humanidade como um todo de desenvolver as forças produtivas. Vejam, esse é o aspecto positivo, mas ele representa também o aspecto negativo, que é o quê? É a miséria social que é gerada, a proletarização, o pequeno burguês mesquinho, o sujeito burguês empobrecido subjetivamente. Tá certo? Este realismo está muito longe de ser uma simples cópia da realidade cotidiana. Eu tô trazendo esses trechos, eu estou evidenciando esses trechos, porque eu acho que é muito importante, assim, num autor que é tão vinculado a uma crítica marxista e que é tão vinculado a uma tentativa de cópia, que a arte é a cópia da realidade, o reflexo, parará, parará, eu acho muito significativo que a gente perceba esses elementos de contradição e de complexificação dele. Ele não é uma simples cópia da realidade cotidiana, uma simples reprodução de seus traços exteriores, ao contrário do que era frequentemente exigido pela estética oficial da época.
Com clara consciência, os romancistas tendem a uma figuração realista do típico. O que é a representação realista do típico, gente? É o individual e o típico. É o conflito social abstrato se realizando no sujeito concreto. Há um realismo para o qual a cuidadosa figuração dos detalhes não é mais do que um meio. Um meio para quê? Para explicitar a essência dos homens. Lembram lá? Os grandes realistas desta época veem até que ponto o homem se tornou um joguete das forças econômicas sociais e em que escassa medida a sua vontade e as regras morais influem em seu destino. Apesar disso, o caráter poético de Gil Blas, de Tom Jones e de Muflundre nasce da sua enérgica atividade de representantes típicos de uma classe em ascensão. Vejam, gente, representantes típicos de uma classe em ascensão, ou seja, o destino da burguesia em ascensão está representado, está encarnado por esses sujeitos específicos, Gil Blas, Tom Jones e Muflundre. A sua vida, cujos eventos e processos são determinados por estas forças econômicas sociais, sofre vários abalos, mas, apesar de tudo, eles chegam com êxito à outra margem do rio, ou seja, o aspecto positivo do capitalismo. Vejam como que é o aspecto positivo do capitalismo. Na hora que chega no romance como? Na forma da vida dos indivíduos, na representação concreta dos personagens. Bom, isso gera também o idílio, né? A crescente onda da reificação capitalista, a estandardização do modo de vida e o nivelamento do indivíduo geram, no âmbito do romance realista, as mais variadas formas de expressão do protesto subjetivo. A tendência ao idílio como figuração de uma ingênua relação total do homem com a natureza, algo que a civilização burguesa nega de modo inevitável e impiedoso. Ou seja, o homem está separado da natureza, ele está na cidade, tem uma segunda natureza. Enfim, todos nós sabemos o que é isso. Contudo, quanto mais essas tendências se interioriza, quanto mais se expressa no protesto lírico da individualidade humana contra a prosa da vida, tanto maior será a força com que ela desagrega a forma narrativa. Quanto mais a lírica, a análise e a descrição suplantarem o personagem, a situação e a ação, tanto mais serão liquidadas as grandes tradições da representação realista da realidade. E toda esta tendência se tornará o prenúncio do romantismo. Bom, aqui, importantíssimo, né? Ou seja, observe que não há aqui exatamente uma condenação da lírica. O que ele está falando é, quanto mais a lírica entrar dentro do romance, menos o romance é romance. Quanto mais a lírica, quanto mais o elemento lírico entrar dentro do romance, menos o romance é vinculado à representação épica, que é o que o caracteriza como gênero do mundo burguês. Tá certo? Portanto, para o romance prosseguir sendo uma representação épica, ele tem que se afastar da lírica. E romantismo, para o Lukács, acho que todo mundo aqui já percebeu que é um epíteto negativo, uma caracterização negativa, né? Bom, e o Rousseau e o Goethe vão manifestar... Enfim, vejam que ele está transitando por romantismo, né, gente? O Rousseau e o Goethe vão representar esse reclame subjetivo. Ou seja, o desenvolvimento material é uma maravilha, o sujeito é uma miséria, então o sujeito protesta. Como que o sujeito protesta? O sujeito protesta procurando um refúgio para si, procurando o idílio. Procurando o idílio. E quanto mais Vejam, o que o Lukács está nos dizendo é, quanto mais o sujeito protestando contra o mundo social, quanto mais o sujeito protestando contra a miséria subjetiva do mundo capitalista, se em si mesma, se afasta do mundo para poder criar um mundo próprio em que as coisas sejam boas, quanto mais o sujeito se afasta do mundo, menos realista é a representação, menos realista é a representação. Quanto mais afastado do mundo, menos realista é a representação. O Rousseau e Goethe do Werther são a expressão mais concentrada destas tendências.
Mas, embora em parte eles preparem a desagregação romântica da forma do romance, vejam, a desagregação romântica, o romantismo ele desagrega a forma do romance, ainda estão longe dela. Ou seja, eles estão preparando, mas eles não desagregam ainda. Contudo, há componentes preponderantes em seus romances, como as cartas, os diários, as confissões, as descrições líricas da paixão, que já começam a dissolver a forma épica do romance. A impotência prática do homem para penetrar através de uma ação espontânea o mundo capitalista cada vez mais fetichizado leva à tentativa de encontrar para a conturbada subjetividade humana um ponto de apoio dentro dela mesma. Ou seja, a incapacidade do homem de mudar o mundo capitalista para produzir um mundo que condiga com as suas expectativas faz com que ele vai fugir à subjetividade sem si mesma. Ela vai, lembram lá do falso subjetivismo? A subjetividade sem si mesma, procurando um ponto de apoio dentro dela mesma para criar um mundo próprio, uma vida interior independente e não reificada. Só que na hora que ela faz isso, ela se afasta da épica. Ela se afasta da representação épica. Ela deixa de ser romance. Tá? Em Lawrence Stern, essa tendência encontra pela primeira vez uma claríssima expressão. Ou seja, essa tendência de desagregação do romance. Desagregação do romance. Ele transforma o elemento fantástico objetivo dos velhos romances num fantástico subjetivo. E as combinações dos traços autênticos da realidade se convertem nele numa bizarra ornamentação formal. Gente, eu vou dar um salto aqui agora, porque é o seguinte. Veja, o Lukács está descrevendo aqui o desenvolvimento do romance, certo? Está escrevendo aqui. Qual que é o próximo capítulo? O próximo capítulo é aquilo que a gente já viu ele descrevendo nas últimas aulas como o romance burguês, clássico. Então, você tem essa tendência da desagregação, que está no romantismo. O que eu acho interessante de vocês perceberem é como que essa tendência da desagregação, do desfacelamento do aspecto épico do romance, que ele vai criticar tão contundentemente no Flaubert e no Zola, no Narrar ou Descrever, é uma tendência que vem de longe. Ela não se concretiza ainda, mas ela vem de longe, tá certo? Existem elementos novos na descrição que ele vai fazer aqui nesse texto do realismo clássico, ou seja, a questão do fantástico no romantismo. Tem elementos novos que não estavam ainda nos outros textos que a gente leu. Mas eu preferi, enfim, para que a aula tivesse um fim, pelo menos, para que a gente terminasse a aula em algum momento, eu tirei aqui a discussão que ele faz nesse texto sobre aquilo que a gente já viu ele discutindo nos textos anteriores. E tirei também a discussão dele sobre... Ele retoma, às vezes, textualmente mesmo, algumas formulações do Narrar ou Descrever, quando ele vai comentar o Flaubert e Zola. E eu queria só ler com vocês esse finalzinho, porque ele aponta para a crítica dele da arte moderna, em que nós não vamos chegar propriamente. Mas ele fala, ó, Flaubert e Zola constituem a última inflexão no desenvolvimento do romance. A escola de Zola, em sentido estrito, desagregou-se muito cedo, mas o zolismo, o que é o zolismo? O falso objetivismo do romance documental subsiste até hoje, com a única diferença de que os laços que ainda ligavam Zola ao velho realismo se rompem cada vez mais, e o programa de Zola se realiza de modo cada vez mais puro, o que não exclui o surgimento de algumas obras bem realizadas deste tipo, como, por exemplo, alguns romances de Upton Sinclair. Vejam que interessante, gente. Aqui ele já está falando do romance pós-Zola, ou seja, das vanguardas. Das vanguardas. E ele fala, é cada vez pior. O que ele está falando é cada vez pior. As piores tendências que estão aqui vencem. E é cada vez pior. Mas isso não exclui o fato, e isso é um elemento muito importante, assim, porque esse traz a complexificação do quadro dele. Lembram que ele, na aula passada, ele falando sobre em estética tudo compreender não é tudo perdoar? Por que em estética tudo compreender não é tudo perdoar? Porque há grandes obras, há obras de valor, como os romances do Upton Sinclair.
Com muito mais força, naturalmente, crescem o subjetivismo e o irracionalismo, que surgem logo após a desagregação da escola de Zola propriamente dita. Esta tendência transforma paulatinamente o romance num agregado de fotografias instantâneas da vida interior do homem. E, no final, leva à completa dissolução de todo o conteúdo e de toda forma do romance. É o fim do romance. E aí ele já joga aqui os dois sujeitos dos quais ele está falando, que são dois clássicos do século XX, que é o Joyce e o Proust. Daqui vocês, eu coloquei isso aqui só para apontar para vocês como que a discussão da aula passada, que ele está complexificando aqui, porque ele está mostrando, quando ele traz essa discussão sobre a reificação e o idílio, e como que o idílio já representa uma tentativa do sujeito de fugir da miséria do mundo capitalista, ou seja, o idílio é uma tentativa do sujeito de fugir da miséria do mundo, e está lá no século XVIII, e está em grandes autores, como Rousseau e Goethe, está em Sterne. Isso vai culminar depois no subjetivismo, no racionalismo, no Joyce e no Proust. Tá certo? Pessoal, esse texto, enfim, acho que como todos os outros, foi muito cortado aqui para a gente poder discutir. Eu selecionei os pontos que eu achei mais importantes, mais significativos. E, mais uma vez, gente, a aula é um convite à leitura do texto e um convite à leitura do romance, dos romances, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, falem aqui nos comentários que a gente conversa mais um pouco. Tá bom? Tchauzinho. Próxima aula, Introdução a uma Estética Marxista. Esse é um texto realmente um pouco mais difícil. Tá certo? Tchauzinho, gente.